Olá, estamos de volta com Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo aqui novamente Adriano Pires, que é sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, Adriano. Prazer. Eu agradeço, Zé Márcio. É sempre bom conversar com você. Bom, Adriano, como é que você está vendo o cenário aí? O cenário internacional primeiro, né? Como é que você está vendo aí a situação? Essa questão aí das tarifas do Trump, como é que você acha que isso vai afetar os mercados? E depois falar um pouquinho sobre o cenário internacional, mas vamos cenário nacional, mas vamos começar lá fora. Quer dizer, como é que você está vendo lá o cenário internacional, essa questão de tarifas? Quer dizer, acho que vale a pena conversar um pouquinho sobre isso. Olha, Zé Márcio, eu acho que essa questão das tarifas está também afetando o mercado de petróleo, né? Porque você veja o seguinte, você está num momento que eu chamo do efeito demanda, né? Que o mundo todo está apostando que vai vir uma recessão, né? Então, a recessão, você tem sempre uma queda do consumo de petróleo, e essa recessão muito em função aí dessa política tarifária do presidente Trump, né? Por outro lado, você tem um efeito de oferta, que a OPEP continua aumentando, né, as cotas de produção de óleo. Isso tem trazido uma grande volatilidade, né? Uma volatilidade bem grande, e tá prevalecendo, né, mais o efeito recessão, né? Você vê que o petróleo chegou aí a estar abaixo de 60, o que também é complicado para o próprio mercado americano, né? Porque a gente sabe que o break-even point do shale americano é em torno de $60. Então, você fica com petróleo abaixo de 60, você começa até a ter dificuldade do próprio presidente Trump fazer aquela história que ele fala, que é drill, baby, drill, né? Porque não vai dar, não vai ser economicamente viável. E hoje os Estados Unidos realmente é um grande produtor de petróleo. As pessoas às vezes têm que entender que os Estados Unidos é um grande produtor de óleo, um grande produtor de gás, né? Então, se você fazer um óleo equivalente, juntar a produção de petróleo americano e a produção de gás americano, eles são maiores do que Arábia Saudita e Rússia juntos, que são os segundos e o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, né? Então, a gente está falando realmente de um mercado que com petróleo muito baixo pode ser afetado. Isso também, as tarifas também, o Trump estão influenciando também os derivados de petróleo. Por exemplo, a questão do propano, né? O propano é muito consumido hoje, muito importado pela China dos Estados Unidos, né? A China é o maior importador de propano dos Estados Unidos. E o propano, ele vem do shale, né? O shale, o gás, é um gás úmido, então ele produz muito propano. Com a questão tarifária, a China tende a reduzir, quase zerar a importação de propano, o que vai provocar uma queda no preço do propano no mundo inteiro. Os Estados Unidos vai ter que encontrar outros mercados para vender propano. Só para a gente ter uma ideia, propano hoje é um derivado muito usado na petroquímica, né? E também para fazer polietileno, e também para o nosso famoso botijão de gás, né? O GLP, né? O GLP é propano e butano, né? Então essas coisas todas elas estão dando um cenário de mercado internacional, volto a repetir, com muita volatilidade, difícil de fazer previsão, né? Porque essa volatilidade está forte, e todo mundo achava que ia ter um petróleo esse ano, uma média aí acima de uns $70, $72, mas o pessoal começa a achar que vai ter um pouco menos. Agora, também, essa semana a gente teve aí o Trump revendo os acordos tarifários já com o Reino Unido, o pessoal está falando que ele vai rever com outros países, então vamos esperar para ver como isso acontece. Mas o mercado realmente é muito instável nesse momento, em função de tudo que está acontecendo. Agora, Adriano, esse comportamento das commodities de modo geral, principalmente do petróleo, né, quer dizer, que eu acho que é uma coisa super importante, como é que isso afeta a China? A minha avaliação tem sido, Adriano, uma coisa que eu acho que eu posso estar enganado, mas a minha percepção essa estratégia do presidente Trump, basicamente, quer dizer, o objetivo dele, fundamentalmente, é jogar areia nas engrenagens chinesas de tal forma a diminuir o crescimento da China. Como é que você vê esse processo? E como é que essa questão dos preços do petróleo, do excesso de oferta, etc., pode afetar
esse objetivo do presidente Trump de jogar areia para diminuir a velocidade da economia chinesa? Olha, eu também concordo com você. Eu acho que o grande inimigo do presidente Trump é a China, né? O que ele quer realmente com toda a política dela é segurar o crescimento econômico da China e que os Estados Unidos voltassem, entre aspas, assim, a ter uma competitividade maior em relação aos produtos chineses, né? A gente repara que é uma política muito interessante, porque ela é liberal dentro do mercado americano e ela é protecionista fora, né? Então, isso é uma novidade também, né? No fundo, o presidente Trump está provocando uma grande disrupção, que a gente não sabe onde vai parar isso, né? Apesar das grandes críticas que se fala sobre que vai dar ruim, os Estados Unidos não vai segurar isso tudo, eu acho que é muito prematuro a gente estar pensando essa coisa. Agora, em termos de jogar areia nas engrenagens da China, também a gente tem que entender que a China ela é muito resiliente, né? Ela é um país que ela tem muita resiliência em segurar, né, esse tipo de ataque, né, que os Estados Unidos está fazendo. A questão das matérias-primas, a China hoje, quer dizer, ela é o grande produtor de minérios raros, né? A gente vê também os Estados Unidos querendo aumentar o seu poderio em minérios raros, e até a questão da Groenlândia vai nessa direção, né? Os Estados Unidos querem incorporar a Groenlândia em função de lá ter uma reserva de minerais raros. Agora, você vê também a questão da energia. A China ela tem condição de importar outros países, né? O petróleo, né? Hoje, por exemplo, nós do Brasil somos o grande exportador de petróleo para a China, né? O principal comprador de petróleo brasileiro hoje, já faz tempo, aliás, praticamente desde o início da produção do pré-sal, são os chineses, né? Então, assim, me parece que não vai ser simples e uma tarefa muito complicada, até porque está falando de uma economia milenar, né? O chinês é aquela história que é um povo que tem muita resiliência para segurar momentos complicados como esses que estão tentando fazer eles viverem, né? Mas de qualquer forma, quer dizer, a economia chinesa já está num processo, numa crise estrutural importante, né? Quer dizer, com excesso de investimentos, por um lado, com a população agora entrou em trajetória de queda, quer dizer, a economia está desacelerando já há algum tempo, e agora, quer dizer, com essa questão das tarifas, você acha que pode se aprofundar esse processo, ou, quer dizer, você continua achando que é uma economia milenar, que vai conseguir sair do outro lado, até que ponto? Porque, na verdade, quer dizer, a minha avaliação aqui, quer dizer, essa questão do Trump, do presidente Trump, minha ideia, um pouco a minha percepção, que eu posso estar completamente enganado, mas o ponto do ponto de vista do Trump, é evitar perder a hegemonia econômica, militar e cultural para a China, né? Então, acho que esse é o processo, e a desaceleração é fundamental. Como é que você vê esse processo? Olha, eu acho que você está vivendo também um momento de uma disrupção grande, né, na economia mundial, em função de todas as questões tecnológicas, né? A tecnologia está numa direção, uma velocidade muito grande, e a China está na frente disso. Lembra que o que hoje está acontecendo já aconteceu lá atrás. Lembra que os Estados Unidos, pós Primeira Guerra, Segunda Guerra, também era um país protecionista, né? Era um país também que fez muito investimento em infraestrutura, o Estado investindo, se protegendo com tarifas e com mão de obra barata, né? Então, a China hoje é um pouco isso, né? É um país que tem uma proteção econômica, tem mão de obra não tão barata como já teve lá atrás, e está na frente de uma revolução tecnológica. Então, eu acho que na minha opinião, ela tem resiliência, sim. E eu acho que não sei até que ponto o presidente Trump vai conseguir bancar esse jogo com a China. Eu acho que a tendência, na minha opinião, é ter algum tipo de acordo até mais rápido que a gente imagina, porque vai ser ruim para os dois, mas eu acho que no curto prazo é pior para os Estados Unidos do que para a China. Certo.
Eu acho que esse é um bom ponto, acho que esse é um bom ponto. Agora, como é que isso vai afetar a economia brasileira? Como é que você vê as consequências aí desse processo todo? O Brasil é um grande exportador de petróleo, tá certo? Um grande exportador de minério de ferro, de modo geral, e agropecuária, né? Mas nesses coisas mais minerais, quer dizer, como é que você está vendo esse processo? Como é que você acha que vai afetar a economia brasileira e nessa questão? Olha, hoje o petróleo, né, Zé Manuel, é o principal produto da pauta de exportação brasileira, né? E a gente está continuando com uma produção crescente, né? O Brasil hoje é o nono produtor de petróleo do mundo e a tendência é que ele passe a ser, lá daqui a 2 anos, aí o quinto maior produtor de petróleo do mundo. E petróleo, se o petróleo cair de preço, é ruim para o Brasil, porque o Brasil hoje, quer dizer, como grande exportador, Petrobras, para você ter uma ideia, Petrobras em 2024, ela exportou 50% da produção que ela teve, né? Então, a Petrobras também hoje tem uma receita com exportação de petróleo muito grande. Então, para o Brasil, o petróleo barato, queda de barril de petróleo é ruim para a Petrobras e ruim para a balança comercial brasileira. Agora, e também tem outro aspecto. Hoje o petróleo é uma grande receita para a União, estados e municípios, através de royalties, participações especiais. Então, barril mais barato também afeta essa receita, né? Esse ano, por exemplo, está se prevendo uma arrecadação de algo como 108, 110 bilhões de reais de arrecadação do petróleo para a União, né? Não é para tirando de estados e municípios. Evidentemente que essa arrecadação depende também de 3 fatores, né? O preço do barril que a gente está falando, da produção que está crescendo, então o preço caindo, a produção crescendo, pode trazer um certo equilíbrio, e também do câmbio, né? Porque quando desvaloriza o real frente ao dólar, essa arrecadação de royalties, de participações especiais, ela cresce. Mas, por outro lado, também petróleo barato é bom para o presidente Lula a questão do populismo de preço, né? Para baixar preço de gasolina, para baixar preço de diesel. A gente viu que esse ano a Petrobras já reduziu o preço do diesel, acho que 3 vezes, se eu não estou errado. A gasolina não mexeu, mas diesel 3 vezes. Então, tem esse aspecto positivo. Dentro dessa questão aí de guerra China e Estados Unidos, acho que a gente tem uma posição favorável, não só porque, como você falou, da gente ser um grande exportador de petróleo, de minério de ferro, também a questão do agro brasileiro. Então, como o Brasil hoje, o grande locomotivo do crescimento brasileiro faz anos, é o agro, né? São as commodities, né? E há anos atrás, o petróleo não estava nessa cesta aí, agora entrou o petróleo também. Então, acho que o Brasil, como grande produtor de commodities, tanto minerais quanto agrícolas e grande produtor de proteína, ele tem uma certa, assim, vantagem comparativa, né, diante desse cenário aí de guerras tarifárias entre a China e os Estados Unidos. Mas, quer dizer, como é que você acha que vai evoluir esse processo? Quer dizer, você acha que... Porque tem uma questão importante, que é essa questão fiscal, tá certo? Que eu acho que isso é uma coisa que vai afetar. E tem uma questão de desinflação, né? Quer dizer, desinflacionário. Eu acho que você tem dois... E a questão do mercado, do setor externo. Mas, na sua avaliação, quer dizer, o que você acha que vai ser dominante nesse processo? O efeito desinflacionário? Ou você acha que o efeito sobre a questão fiscal e o cenário internacional vai ser mais importante para a economia brasileira, né, nos próximos meses aí? Zé Márcio, eu ousaria te falar que eu acho que é questão do mercado internacional, mais do que questão da desinflação, né? Porque eu acho que o Brasil tem a questão do fiscal brasileiro, você sabe melhor do que eu, é fundamental, né? E você perder receita nesse momento não é nada interessante para fazer frente aí ao que o governo precisa de executar, né? A gente está vendo aí que a situação do fiscal não é trivial. Então, me parece hoje que o movimento de mercado nacional para a economia brasileira, dependendo para onde vai esse movimento, ele é mais importante até que essa questão desse movimento desinflacionário que você falou. A nossa avaliação é que o fiscal é o determinante, tá certo? É isso.
muito preocupados com a questão fiscal. Eu acho que isso, inclusive, isso acaba sendo determinante para o comportamento da inflação, mesmo com o efeito desinflacionário vindo da redução de preços de commodities, de modo geral. Nossa avaliação é que a questão fiscal é particularmente importante no caso do Brasil, exatamente porque o governo não consegue parar de investir, né? Não consegue parar de gastar. Então, quer dizer, e com essa questão da queda de popularidade do presidente Lula, quer dizer, a reação é sempre aumentar gasto para tentar diminuir, quer dizer, parar de queda de reduzir a popularidade. Eu acho que esse é um processo que é fundamental. Aí você vê, né, Zé Márcio, que nessa questão da queda de popularidade, a gente está vendo agora que o governo parece que vai lançar 2 MPs no setor de energia que vão nessa direção de aumentar a popularidade, né? A primeira MP lá do setor elétrico, onde está se falando que você vai dar energia de graça para 60 milhões de consumidores, né? Aquele consumidor que consome até 80 quilowatts. E também a outra MP que deve ser apresentada no Congresso semana que vem, quando o presidente Lula chegar da viagem, é a MP do botijão de gás. Também o que eles querem é dar botijão de graça para todas as famílias cadastradas no Bolsa Família. Então você vê que a coisa é complicada, né? De onde vem esse dinheiro? Segundo o governo, os 60 milhões de consumidores sem pagar vai vir da tal da CDE, né? A CDE é aquela conta de desenvolvimento energético onde já existe 40 bilhões de subsídio, né? Então, na realidade, você vai botar mais dinheiro, aumentar a CDE, e aí você vai diminuir o número de pagantes da CDE, né? Então, o cara que pagar energia, você que vão continuar pagando energia, vou pagar uma conta mais cara para que o que não recebe, o que vai ter de graça, os 60 milhões de consumidores não paguem a conta, né? E o botijão vai ser algo parecido. Então você vê que essa questão da popularidade e dessa tentativa de aumentar gasto, como você falou, eu acho que vai ser predominante até as eleições de 2026, né? Então a gente vai ter situações, por isso que eu estou falando, quer dizer, se esse petróleo cair de preço, vai ser ruim, porque o governo vai perder. Hoje, né, o petróleo é quem mais arrecada para o Tesouro Nacional. Tá certo? Então você tendo petróleo, se o petróleo ficar em torno de 60, não em torno de 70, 72, 73, a perda de receita é significativa, né? Então, por isso que essa questão, e a própria também exportação dos outros produtos, das outras commodities, né? Se o mundo fica numa recessão maior, cai o consumo de commodities como um todo, não só do petróleo, né? Cai do ferro, cai da soja, cai da carne, etc., né? Então, e o Brasil hoje é isso. O Brasil hoje é um país, quer dizer, que a nossa grande especialidade, nós somos bons em quê? Nós somos bons em commodities. Nós não somos bons em indústria, né? A gente aqui nunca vai fazer um navio ou uma plataforma de petróleo para concorrer com os coreanos, é impossível. Agora, a gente aqui, eu brinco, a gente tem aqui o monopólio da fotossíntese, a gente também é imbatível nessa questão de produção de alimentos e proteínas, né? Agora, Adriano, a expectativa é de queda adicional no preço de petróleo abaixo de 60, ou a expectativa é de que o preço vai permanecer basicamente em torno de 60 e 70 dólares do barril? Como é que você quer dizer? Apesar de toda a incerteza, etc., mas como é que vocês estão vendo? A incerteza está grande. E a incerteza é tão grande que você vê o seguinte: sempre que você tem queda de barril, você começa a ter muita perda de receita nas petroleiras, né? E aí você começa a ter processo até de aquisição. A gente está lendo aí já que há uma possibilidade grande da Shell comprar a BP, né? A British Petroleum, né? Por quê? Porque o petróleo está mais barato e a BP fez muito investimento em energia renovável, eólica e solar, com taxas de retorno muito baixas. Então, hoje a BP vale 1/3 da Shell em termos de valor de mercado. Isso é um movimento também provocado por petróleo mais barato e por uma má alocação de recursos feito pela British Petroleum. Agora, como eu te falei anteriormente, não me parece que é interessante para os Estados Unidos petróleo abaixo de 60, que a petróleo abaixo de 60, os Estados Unidos vai cair a produção do shale gas e do shale oil, que são os grandes hoje produtores. O shale, tanto o óleo quanto o gas, é a grande produção de petróleo e gás no mercado americano. Então, vai haver um trabalho. Hoje também, em termos de geopolítica, há uma proximidade grande
entre a Arábia Saudita e o presidente Trump, e isso vai fazer, na minha opinião, que o petróleo ele fique talvez mais próximo dos $70 que em torno de $60. Certo. Agora, Adriano, que tem essa questão dessa discussão sobre a margem equatorial, como é que está isso, esse processo? Depende basicamente do IBAMA? Como é que funciona? Depende basicamente do IBAMA hoje, né? A gente tem ali uma margem equatorial, que é o tal do Arco Norte brasileiro, né? Que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, né? E a aposta que ali tem bastante petróleo, bastante gás, e o pré-sal, né, Zé Márcio, ele está começando, ele começa daqui a pouco a cair a nível de produção, né? O que a curva de produção começa a estabilizar daqui a pouco, e a tendência é que a partir de 2030 você comece a reduzir a produção de pré-sal. O que, abre aspas, vai ser muito ruim para o Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro hoje vive do dinheiro do petróleo. Imagina quando a produção começar a cair, como é que vai ficar nossas contas no Rio de Janeiro, né? Mas, fecha as aspas, para o Brasil é fundamental que você tenha uma substituição do pré-sal pela margem equatorial. Senão o Brasil vai deixar de ser protagonista na cena internacional do petróleo como grande produtor. E aí você tem toda essa questão ambiental que não desata o nó, né? A gente vê um IBAMA muito ideológico, um IBAMA criando muita dificuldade, né? E, enquanto isso, a gente está vendo lá na Guiana, né, uma produção de petróleo crescendo muito, né? As duas grandes petroleiras americanas produzindo já bastante lá, a ExxonMobil e a Chevron, né? E o Brasil está muito atrasado. O que me preocupa nessa história aí, Zé Márcio, é o seguinte, é que se você fizer um leilão de margem equatorial no que vem, esquece esse ano é impossível. Você demora depois 5 anos para começar a produzir petróleo. Então nós estamos falando de começar a produzir petróleo em 2031. A gente sabe que o petróleo ele está perdendo protagonismo. Quer dizer, obviamente que agora a questão da transição energética mudou o tema, né? Agora não se fala mais de transição energética. No mundo inteiro está se falando de segurança energética e energy addition, né? Adicionar energia na matriz, né? Porque o mundo voltou a consumir muita energia, está voltando, você pode data center, criptomoeda, mas de qualquer maneira você vai ter uma matriz muito mais diversificada, onde o petróleo não vai ter o protagonismo que teve no século XX e tem até agora. Então a tendência é de petróleo mais barato, né? Petróleo a $100. Então, na medida que você adia os leilões e adia o início da campanha exploratória na margem equatorial, você está perdendo dinheiro. Você vai deixar de ganhar, aproveitar esse período onde o petróleo ainda tem um valor muito maior que terá daqui, sei lá, 5, 6, 10 anos. Entendeu? Então, assim, acho eu que no governo, pelo menos a Petrobras declara alto e bom som que não dá para abrir mão de margem equatorial. O Ministério de Minas e Energia também defende a margem equatorial. O próprio presidente Lula, me parece que tem uma tendência também a defender a margem equatorial. Do outro lado, você tem a Marina Silva, né, e o IBAMA, e você tem a COP30, né, em Belém do Pará. Talvez o governo esteja esperando passar a COP30 para poder autorizar a começar a furar lá na margem equatorial. E para ver se tem petróleo mesmo, de verdade, né? Porque a gente só sabe se tem petróleo quando fura, né? Eu tenho até brincado que lá no Amapá, né? Como o Amapá está em frente à Guiana, daqui a pouco, quando começar a furar lá no Amapá, não vai ter petróleo, porque a Guiana já chupou de canudinho o petróleo do Amapá. Agora, Adriano, existe um risco de meio ambiente grave, ou isso quer dizer, como é que é o equilíbrio aí nesse processo? Então, petróleo é uma indústria de risco ambiental, né? Óbvio que sempre foi, né? Óbvio que ela hoje é muito menos, né? Porque as empresas petroleiras hoje, elas têm redundâncias muito maiores, que elas sabem que qualquer acidente ambiental pode quebrar a empresa, pode quebrar mesmo a empresa, uma empresa grande. Então, hoje quem tem menos interesse, tem mais cuidado em não provocar desastre ambiental é a própria petroleira. No Brasil, a gente nunca teve nenhum grande acidente ambiental, graças a Deus, né? A Petrobras, por exemplo, é a número 1 no mundo em explorar petróleo no mar, no offshore, né? Então, é claro que você tem que fazer exigências de relatórios ambientais, fazer exigências que protejam a questão da exploração e produção do petróleo. Mas eu acho que, nesse momento,
há um exagero muito grande por parte do IBAMA, né? Na minha opinião, o IBAMA ele está decidindo de uma maneira muito mais ideológica do que de uma maneira técnica, né? E isso é que está acontecendo. Lembra que a ministra Marina Silva, ela sempre teve uma postura muito ideológica nessa questão ambiental. Você lembra que no governo lá do presidente Lula, pelo governo Lula, ela teve uma briga com a então ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, sobre a questão de usinas com reservatórios hidrelétricas. E ela acabou ganhando a briga, né, que você proibiu de você fazer usina hidrelétrica com reservatório no Brasil, o que eu acho que foi um grande erro, tá certo? E depois acabou também que foi feita a usina lá de Belo Monte, sem reservatório, e ela acabou saindo do governo com essa briga. Então agora é uma coisa parecida que da área do petróleo. Eu acho que da mesma maneira que ali a ministra, com a posição ideológica dela, e mais ideológica e técnica, ela prejudicou o país e prejudicou até a geração futura de brasileiro, a postura dela atual vai na mesma direção. Ela está prejudicando o Brasil não pode deixar uma riqueza dessa grandiosidade ali embaixo do mar. Eu acho que essa riqueza pode ajudar, e sim, até você ter políticas sociais, políticas de preservação na Amazônia, usando esse dinheiro, né? E prejudicando a geração futura brasileira. A gente está falando, né, Zé Márcio, da região mais pobre do Brasil, que é o Arco Norte, né? Então você fica preservando árvore, tem que preservar o meio ambiente, mas tem que haver eu acho que não há uma incompatibilidade, como o IBAMA diz, de explorar petróleo e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. Perfeito. Adriano, muito boa a conversa, excelente, realmente muito bem, fiquei muito mais informado depois dessa conversa. Afinal de contas, a pessoa mais importante aí, o maior especialista nessas questões que eu conheço. Prazer enorme, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito bom mesmo. Muito obrigado, Adriano. Eu que agradeço, Márcio, sempre um prazer falar com você, né? Uma conversa sempre inteligente e agradável, né? E quando precisar, a gente está inteira disposição de vocês. Um abraço grande. Muito obrigado.